Chamamos popularmente de louco tudo aquilo que foge do que consideramos normal. Ao longo dos anos, a loucura se popularizou para se referir às pessoas com distúrbios ou alterações mentais. O fato é que o assunto é sério e precisa de visibilidade. O Grupo de Pesquisa e Extensão Loucura e Cidadania, ele foi criado em 2012 na UFPB, no curso de Direito de Santa Rita, ligado ao Departamento de Ciências Jurídicas, e ele foi ampliando também para que outros cursos pudessem participar. Psicologia, serviço social, terapia ocupacional, enfermagem, ou seja, a gente tem estudantes dessas áreas todas e alguns professores e professoras que colaboram nessa trajetória do grupo. O fato de ter um monte de gente que tem um sofrimento mental e que não consegue acessar, os seus direitos, fez com que a gente pensasse a possibilidade de atuar para contribuir para a promoção desses direitos, fazendo aí uma ponte entre políticas públicas, entre o Poder Judiciário e outros órgãos do sistema de justiça e, sobretudo, apoiando os usuários do Serviço de Saúde Mental aqui em João Pessoa, que têm demandado direitos nesse campo, sobretudo do cuidado em liberdade, já que a gente atua a partir da perspectiva da luta antimanicomial. O local escolhido para o debate foi o auditório do Centro de Ciências da Saúde. O tema da palestra dessa vez tratou de assuntos que têm uma relação que muitas vezes passa sem ser notada: o racismo e a saúde mental. Pesquisas atestam que pessoas que passam por situações de exclusão social decorrente do preconceito podem desenvolver transtornos psíquicos graves em consequência da discriminação. É o que aponta o levantamento do Ministério da Saúde e da UNB, divulgado no início do ano. A cada 10 jovens que se suicidam no país, 6 são negros. Para entender como o racismo se construiu no Brasil, a professora da UFRJ, Raquel Gouveia, trouxe o tema Formação Social Brasileira, Classe e Questão Racial para a reflexão. Quando a gente vai pensar colonização e desenvolvimento econômico, o povo negro ele foi furtado, de se beneficiar, por exemplo, economicamente do seu trabalho. Em determinado momento, ele não poderia ter posse porque ele era a própria mercadoria e já na República o mercado de trabalho se fecha tendo o estímulo da presença de imigrantes. Nesse processo, principalmente os homens negros são vistos como sujeitos perigosos e as mulheres negras permanecem na casa grande, como trabalhadora doméstica, não mais como escravizadas, mas como mulheres que vão trabalhar e executar o trabalho do cuidado e o trabalho doméstico. Então a maioria da população hoje, que é preta e parda, de acordo com o IBGE, nós vamos ver que que não possuem um acesso econômico da mesma maneira que a população branca e a própria acesso à educação. Então a classe ela vai ser determinante na análise no Brasil, e a gente está falando da realidade brasileira, para poder identificar a diferenciação de raça e classe e quando se traz o recorte de gênero. Quando pensamos no campo da saúde mental, por exemplo, que é a minha especialidade, as mulheres negras são aquelas que são mais patologizadas, mais medicalizadas, que são mais internadas em hospitais psiquiátricos. Então há uma diferenciação entre gênero, raça e classe para pensar a formação social brasileira. A assistente social Elizabeth trabalha desde a graduação com a temática e não perdeu a oportunidade de participar da palestra. É urgente, nos dias atuais, com a atual conjuntura que a gente tem passado no Brasil, discutir a questão do racismo, considerando que o racismo ele é estruturante na nossa sociedade. Nós tivemos 300 anos de escravidão, então não dá para dizer que essa sociedade não foi fundada a partir do racismo, escravizando pessoas, gerando a mão de obra escrava. Então é um tema recorrente no campo da saúde mental. A gente vai ter historicamente um atrelamento do racismo com a subjetividade das pessoas e hoje a gente já tem estudos que comprovam isso, o quanto o racismo tem impactado na saúde mental da população negra no Brasil. O essencial é entender que o sentimento que deve ser mesmo normalizado é o de respeito.